Continuando a nossa série de estudo Bases da Fé Cristã. Hoje nós aprenderemos um pouco mais sobre a Bíblia. No vídeo anterior nós estudamos sobre a autoridade bíblica. Hoje nós iremos falar sobre a clareza, a necessidade e a suficiência da Bíblia. Então fique comigo até o final, eu tenho certeza que esse conhecimento será bênção para a sua vida. Olá, eu me chamo Érica e você está no canal Café e a Razão. Por aqui nós compartilhamos devocionais diários e também estudos bíblicos semanalmente. Hoje nós estamos aqui para estudar um pouco mais a respeito da nossa fé. É muito importante que nós conheçamos a fé que nós professamos. Esse estudo está sendo embasado no livro de Wayne Grudem, Bases da Fé Cristã. É um livro que eu recomendo bastante, porque nós temos que aprender sim a respeito da nossa fé. E ele pega e sistematiza todo esse conteúdo a respeito da nossa fé e ficou muito bom, muito claro. Então, por aqui nós aprenderemos juntos, mas se você quiser se aprofundar e ler, é um livro que eu indico. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para você adquirir, caso você queira. A primeira parte desse livro é falar sobre a Bíblia. No vídeo anterior nós aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, ela tem toda a autoridade, ela é a autoridade máxima. Então o vídeo ficou muito legal, eu aconselho você a dar um pulinho aqui no canal e conferir, vale a pena. Então nós começaremos a parte 2 sobre a Bíblia. Depois desse vídeo nós entraremos em um outro assunto que é sobre Deus. Vou pegar minha Bíblia aqui, que ela tá bem aqui. Uma das minhas Bíblias. Se você já leu a Bíblia em algum momento, nem que seja algumas passagens, você já deve ter percebido que em algumas passagens ou alguns versículos você tem mais facilidade para entender do que outras. Embora alguns versículos, algumas passagens sejam mais difíceis de se entender, tudo aquilo que é necessário para alguém se tornar um cristão, viver como um cristão e crescer na fé como cristão, está claramente explícito na Bíblia. Deus, em sua graça abundante, seu amor incondicional e sua sabedoria, não quis que a Bíblia fosse algo impossível de se compreender. Deus não quis que a sua palavra ficasse indecifrável, mas sim que ela fosse um guia pessoal para todos aqueles que o buscam. Então nós temos a palavra de Deus, a clareza a respeito de tudo aquilo que nós precisamos para ser cristão, para viver como cristão e para crescer na fé como cristão. A palavra de Deus é tão clara e compreensível que mesmo uma pessoa simples intelectualmente consegue entender a Bíblia claramente. Ela torna uma pessoa simples em conhecimento em alguém sábio. Eu acho que você deve conhecer alguém que, mesmo nem tendo o ensino fundamental completo, mas consegue ler a Bíblia e até ensinar sobre ela. Consegue ler, entender e pregar a palavra de Deus. Então essa é a graça do Senhor. Ele concedeu a nós um manual que é rico em conhecimento, rico em sabedoria, mas ao mesmo tempo bem claro e simples, para que nós possamos entender e viver as Escrituras. A Bíblia não é simplesmente um livro para ser lido, estudado, não. A Bíblia é a palavra de Deus e é um livro para ser vivido, não apenas lido ou estudado, é para ser vivido. Então, por isso a necessidade da Bíblia ser clara. Contudo, nós sabemos que mesmo a respeito de tudo aquilo que nós precisamos saber de essencial a respeito da nossa fé, seja claro e explícito na Bíblia, nós nos deparamos com alguns textos e passagens que são um tanto difícil de se compreender. Então nós concordamos que naquilo que é necessário para nós vivermos a Bíblia, ela é bem clara.
bem explícita. Mas nós temos que admitir também que em alguns momentos nos deparamos com textos, com passagens em que nós não compreendemos. Isso é muito comum. Os ouvintes de Jesus, em algum momento, não compreendiam o que ele estava falando por causa de sua dureza do coração. Em alguns momentos, os discípulos não compreendiam o que Jesus estava falando porque não era a hora ainda, mas lá na frente eles entenderiam. Então, há vários fatores. Quando nós nos deparamos com algo que nós ainda não compreendemos, tem muito mais a ver com o nosso nível espiritual, com a nossa condição espiritual, do que com o nosso intelecto, do que com o nosso nível de conhecimento, de intelectualidade. Porque a palavra de Deus fala que as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Então é normal que às vezes alguém pegue para ler a Bíblia e não entenda nada. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, um bom entendimento da Bíblia muitas vezes tem a ver com a nossa condição espiritual, não com o nosso nível de graduação. Mas uma coisa tem que ficar bem claro aqui para nós. O problema não está na Bíblia. Quando nós lemos e não compreendemos alguma coisa, o problema não está na Bíblia. Então, quando nós lemos a Bíblia, é essencial que nós peçamos uma direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos guia dentro da palavra, ele nos revela a verdade. Então, o Espírito Santo, ele capacita para que nós possamos entender. Então, se há alguma dificuldade em textos bíblicos, busque a direção do Espírito Santo em primeiro lugar. Também a forma de estudar a Bíblia. Há muitas pessoas que passaram suas vidas ali dedicadas a estudar a teologia e a Bíblia justamente para simplificar, para deixar sistematizado a respeito da nossa fé. Então não há problema nenhum em estudar com outras pessoas, em buscar conhecer. Se você tem dificuldade, ore a Deus e também busque o conhecimento através de livros, através de pessoas, através da teologia. Então nós aprendemos que aquilo que é necessário está bem explícito, de maneira clara na Bíblia. Tudo aquilo que nós precisamos para ser cristão, tudo aquilo que nós precisamos para viver como cristãos, tudo aquilo que nós precisamos para crescer na fé como cristão está escrito na Bíblia. Mas também é importante saber que sem a Bíblia não haveria possibilidade de conhecer todas essas coisas. Então nós iremos agora aprender sobre a necessidade da Escritura. Sabemos que a Bíblia é necessária para que possamos conhecer a Deus, conhecer os seus planos para nós, conhecer a sua vontade, conhecer os seus valores e os seus propósitos. Não há como ser cristão sem o conhecimento das Escrituras. Não há como, é impossível. Ou nós lemos a Bíblia, ou nós permitamos que alguém leia o que está escrito nela, ou nós ouvimos sobre ela, o que está escrito nela, para que nós possamos nos tornar cristãos, ou nós não somos cristãos, porque a Bíblia se faz necessária. O apóstolo Paulo confirma sobre isso lá na sua carta aos Romanos, capítulo 10, quando ele fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele faz uma série de perguntas. Mas como invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele em quem nem ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então o apóstolo Paulo, com essas perguntas, ele está dizendo o seguinte, que há uma necessidade de crer para sermos salvos. É necessário crer em Jesus para sermos salvos. Mas como uma pessoa pode crer em Jesus se ela nunca ouviu falar em Jesus? Então, a palavra é necessária. É necessário ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a Bíblia é necessária. A Bíblia é o nosso guia. É o manual de todo cristão, a nossa bússola. Eu não sei se você já teve a experiência de se perder. Quando eu falo se perder, é literalmente mesmo. É horrível se perder, estar em um lugar que você não sabe onde está e não sabe como sair e onde chegar e nem para onde ir. É horrível essa sensação. Então, a Bíblia é como um guia para nós. Para essa vida aqui, nós precisamos de um guia e a Bíblia é o nosso guia. A Bíblia está aqui para que nós possamos, então, passar essa vida, porque, na verdade, nós não somos daqui. Então,
atravessar essa vida e saber onde estamos, para onde vamos, o rumo certo de todas as coisas. O cristão, ele enxerga o mundo com óculos do cristianismo, que é embasado na Bíblia. Nós temos a nossa cosmovisão baseado nas Escrituras. O modo como nós enxergamos o mundo é a partir do prisma bíblico. Nós temos as nossas opiniões, os nossos valores, tudo centrado nas Escrituras. Enquanto o mundo fala um tipo de amor, nós temos o nosso padrão de amor. Nós conhecemos o amor. Então, nós não aceitamos as pessoas intitular uma outra coisa de amor, sendo que nós já conhecemos o que é o amor verdadeiro. Já existe um ponto de vista, um ponto de partida, porque a Bíblia é o nosso guia. É ela que dirige os nossos passos. Nós já sabemos para onde vamos, nós não estamos perdidos aqui nessa vida. Nós não estamos perdidos nessa terra. Por isso a Bíblia é necessária. A Bíblia é a nossa fonte de sabedoria. A Bíblia é o nosso alimento espiritual. Assim como o nosso corpo precisa de alimento para se manter vivo, nosso espírito precisa de alimento para se manter também. E a Bíblia é o nosso alimento. É a palavra de Deus, é o meio pelo qual Deus se comunica com os seus. E essa Bíblia, essa Escritura é suficiente. A Bíblia contém tudo o que nós precisamos para viver a nossa vida cristã. A Bíblia contém tudo o que nós precisamos para então viver de forma digna do Evangelho, como diz a palavra, para viver uma vida cristã plena aqui. Ela é suficiente para nós. Há coisas em que nós nos deparamos, há momentos, situações em que nós nos deparamos no nosso dia a dia e que não sabemos o que fazer. E agora, sim ou não? Eu devo fazer isso ou não? Bom, a Bíblia não fala sobre isso. E agora? Então, existem muitas situações atuais no nosso dia a dia que não vai estar na Bíblia de forma explícita. Por exemplo, na Bíblia não existe nada falando sobre celular, sobre computador, sobre tecnologias atuais. Mas aquilo que não está explícito, talvez em uma tomada de decisão, em algum momento da nossa vida que nós precisamos parar e refletir, está de maneira implícita na Bíblia, porque fala de princípios e valores. Os princípios e valores da Bíblia são inegociáveis. E quando nós falamos de suficiência bíblica, nós temos que falar sobre um assunto muito importante que não pode deixar de ser falado, que é sobre como alguns grupos de cristãos ou denominações têm agido em relação à palavra. Parece que para algumas denominações a Bíblia não é suficiente. Começa a se criar várias doutrinas de homens que não está escritos na Bíblia. Começa um legalismo, uma imposição, colocando fardo onde Jesus não falou, falando o que Jesus não falou, mandando para o inferno quem Jesus não mandou. Então nós temos que tomar muito cuidado a respeito disso. O que a Bíblia não falou, ela não falou. A Bíblia é suficiente. Então as pessoas estão pregando o Evangelho mais alguma coisa. Então, se alguém prega o Evangelho mais alguma coisa, esse Evangelho não é puro. Então, não é a Bíblia. A Bíblia não está sendo suficiente. Então, não é o Evangelho verdadeiro. Não é o Evangelho puro e simples. A gente gosta muito de falar mal da teologia da prosperidade, porque ela é digna que nós falemos mal dela. Por quê? Porque ela adiciona a mais. Olha, não é suficiente só ter a salvação, a graça de Deus. Deus te prometeu carro, riqueza, casas e uma vida perfeita aqui. Se você não estiver rico, bem sucedido, você não está vivendo, você está em pecado. Gente, isso não é o Evangelho. Jesus nem te prometeu uma casa nova e nem um carro novo, não. Tá? Então, isso é dizer que a Bíblia não é suficiente quando acrescentam algo a mais além do Evangelho. Quando acrescentam coisas para se ter a salvação. Só é salvo quem se vestir assim, só é salvo quem guardar tal coisa, só é salvo... Não! O que a Bíblia fala sobre a salvação? Então nós temos que seguir o que a Bíblia fala. É salvo aquele que crê.
Crê em Jesus. Crê em Jesus. Será salvo tu e tua casa. Então nós aprendemos que a Escritura, a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é a autoridade máxima, está acima da igreja, da tradição e de tudo. A Bíblia é a palavra de Deus. Não é um simples livro que lemos, que estudamos, mas é um livro pelo qual nós vivemos. A Bíblia é clara no que diz respeito a ser um cristão, a viver como um cristão, a crescer espiritualmente na fé como cristão. A Bíblia é necessária porque sem ela não haveria essa revelação de Deus para nós. Nós não teríamos a oportunidade de conhecer sobre a vontade de Deus para nós, sobre os planos de Deus para nós, sobre os seus propósitos e valores. Então a Bíblia é necessária e a Bíblia é suficiente, ela basta. Não precisamos ficar inventando doutrinas a mais, porque ela é suficiente para nós. Nós continuaremos com esse estudo e na próxima semana nós falaremos sobre Deus. Então você não pode perder. Então desde já eu quero agradecer você que ficou até o final aqui comigo e te pedir que você deixe o seu like aí, já nos ajuda a manter o canal. E se você não é inscrito, já se inscreva no canal para que a gente possa aprender junto a respeito da palavra de Deus.